Bom, falar um pouquinho aqui sobre o SQL, bancos não relacionais, digamos assim. Eu não sou nenhum expert no assunto, mas só para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. Essa apresentação é baseada num artigo que eu escrevi em 2017, que se chama O Fantástico Mundo do NoSQL. Quem assistia o Fantástico Mundo do Cloud vai lembrar um pouquinho da relação aí. E a gente começa esse talk aqui dizendo por que existe, por que tem todo esse hype, né, para cima dos bancos NoSQL, né? Querendo ou não, os bancos relacionais, em sua grande maioria, são bastante utilizados nas organizações, e por uma boa razão, né? Existe um leque gigantesco de ferramentas, existem diversos profissionais qualificados, e os bancos relacionais fazem o que eles têm que fazer, eles fazem serviço de casa. Mas então, por que se os bancos de dados relacionais dão conta do recado, por que existe todo esse hype dos bancos NoSQL, né? A gente deve... Eu levantei alguns pontos aqui, né? A gente deve muito isso à galera das metodologias ágeis de desenvolvimento, porque a gente começou a entregar software mais rápido, então isso trouxe mais mudanças dentro do software, que a gente sabe que no banco relacional existe um pouco de dificuldade de realizar essas mudanças. A gente teve a necessidade de criar aplicações mais flexíveis e escaláveis horizontalmente. A gente começou a desnormalizar bancos de dados, então isso acabou crescendo os bancos não relacionais. Né? Para quem lembra lá na academia, né? A gente sempre falando, é regra, você tem que fazer um banco normalizado, primeira FN, segunda FN, terceira FN, quarta FN. Então, só que chega no mercado e você começa a quebrar isso para você ter mais eficiência nos bancos. Também a gente tem bastante raízes open source nos bancos no SQL. Então, muitas empresas, existem muitos projetos open source que trabalham com bancos no SQL. E algo que eu estou trazendo aqui mais para mindset também querendo ou não, é o descontentamento com a primeira resposta certa. O que é isso? A gente não escolhe uma tecnologia porque quando a gente vai fazer uma aplicação porque a gente gosta. A gente tem que escolher uma tecnologia que é boa para aquele fim. Então, para cada perguntação que a gente faz na construção, né, da arquitetura de um sistema, né, na construção de um aplicativo, existem diversas respostas certas. Diversas tecnologias que atendem aquela solução naquele momento. Contudo, né, a primeira resposta certa, que normalmente quando a gente está falando de banco de dados é um banco nacional, é dada como resposta final. Por diversas questões. Já conhecimento, know-how naquilo, está dando certo atualmente, e a gente não olha para as outras respostas. Então, isso é um problema, porque quando a gente precisa abusar do grande volume de dados que vem hoje, que é capturado hoje em dia, né, quando a gente está falando principalmente em aplicações web, a gente se esbarra nessa limitação dos bancos relacionais. Porque a gente sabe que é muito caro né, é muito complexo escalar um banco relacional. Aqui na apresentação eu botei um link de um paper bem bacana que fala sobre essa questão de escalar, né, um banco relacional. Não vou entrar em muitos detalhes porque não é tudo da apresentação. Então, baseado nisso, qual que é o objetivo aqui do talk? É basicamente entender algumas características do banco no SQL, entender alguns motivos do porquê que é utilizar eles, e principalmente entender como tomar uma decisão para escolher um banco na hora que a gente está fazendo a nossa aplicação. E para isso eu vou entrar em 3 pontos, que é os tipos de dados do banco no SQL, as consultas desses dados, como que eles se comportam, e o trade-off arquitetural, né?
o que a gente ganha e o que a gente perde quando a gente está escolhendo um banco no SQL na nossa aplicação. Então, basicamente, alguns autores dizem que bancos no SQL são categorizados em 4 categorias, mas eu prefiro categorizar em 3. Né? São os bancos Document Model, que são os modelos em documentos, os modelos em grafos e os modelos Key-Value. Né? E daí existe a 4ª categoria, que é os Wide Column Stories, ou matrizes esparsas. São bem parecidos, então eu acabo colocando dentro da mesma categoria do Key-Value. Para a gente entender um pouquinho sobre como que é a modelagem desses bancos em outros tipos de dados, sempre é legal a gente relacionar ele com a modelagem do banco relacional. Então eu trago aqui só um modelo de bem simples, assim, nada complexo, para a gente só fazer uma correlação entre um banco relacional e um banco em outros modelos. Então, é uma tabela de pessoas, cidades, e uma tabela intermediária, né, N para N de residências e viagens. Então, o primeiro tipo de banco é os bancos em forma de documentos. Né? As estruturas desses modelos são bastante parecidos, na maioria dos bancos, são bastante parecidos com o JSON, né, um JavaScript Object Notation. E para quem lembra lá do JSON, é uma estrutura bem bacana para você trabalhar, porque existem tipos, você consegue criar arrays, objetos dentro deles, tipagem, string, date, inteiro, boolean. Então ele está bastante alinhado com a programação orientada em objetos. Então é bacana você ter um banco com modelo em documento, porque você consegue ter praticamente quase uma cópia da estrutura de classes lá que você tem no Java, lá no seu módulo da sua aplicação, com o banco. Né? Você tem esse elemento com a programação orientada a objetos. Uma das vantagens desse tipo de banco é a flexibilidade com os dados polifônicos. Um exemplo clássico é o e-commerce, por exemplo. E-commerce, a gente sabe que existem diversos tipos de produtos com diversos tipos de características. Para você mapear isso no banco relacional, é uma zona. Quem já viu Magento já sabe como é nojento a estrutura de banco deles. Então, com um modelo baseado em documento, você tem essa flexibilidade de só adicionar uma nova característica a um produto e deixar lá. Você não tem uma estrutura forte. Você não precisa criar umas tabelas intermediárias para conseguir tratar essas características novas que vão criando em cada determinado tipo de produto. Né? Então, é uma das grandes vantagens. Um dos e-commerces que utiliza hoje banco de dados em documento é o e-commerce Vertex, que eles ganham muito eficiência em consultas por causa que eles já têm esses modelos flexíveis dos produtos dele. Aqui eu trago só 2 exemplos de bancos no SQL que utilizam esse tipo de modelo, né, que é o MongoDB e o PostDB. Um outro tipo de modelo é os modelos em grafos, né? O que é um grafo? Né? Basicamente você ter só as arestas, né? Os seus vértices e propriedades para representar aqueles dados, né? Então, o teu modelo de banco basicamente vira uma rede de relacionamentos, né, entre os elementos específicos. E eles são bastante úteis para aplicações onde as informações sobre a interconectividade ou a topologia de dados são mais importantes. Então, por exemplo, o Facebook utiliza muito esse tipo de modelo, porque você tem uma rede de relacionamento a amigos, post, comentários, etc. Então, eles utilizam um modelo em grafo para ter essa flexibilidade, e a gente vai ver depois as consultas, né, para buscar informações mais rápidas, né, porque a relação entre eles está justamente em suas arestas, em suas conexões.
Então, dois tipos de gráfico, bancos bastante utilizados com esse estilo é o Neo4j e o Apache Giraffe. E aqui eu só trago um exemplo que eu peguei hoje do Neo4j bem legal, que é um pouquinho mais complexo do modelo que mostrei antes, né? Que é tipo, você tem toda uma modelagem aqui relacional sobre vendedores, pedidos, produtos, né, clientes, e como essa modelagem fica num banco em grafo. Né? Você enxuga bastante informações, né? Propriedades, não perdendo as informações que o banco relacional teria, né? Mas o teu modelo fica mais simples de ser visualizado, por exemplo. E o próximo tipo é o Key Value Model, que é um dos mais básicos dos bancos no SQL, normalmente bastante utilizado para banco de memória, né? Que ele possui um atributo-chave, esse respectivo valor, então eles lembram bastante hashmaps, né? Ele é bastante utilizado e bastante escalável quando você necessita apenas uma chave simples, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, quando você tem uma chave simples, né? Pessoa um nome e já traz aquele valor. A gente tem um trade-off que a gente perde um pouquinho de pesquisa, a gente vai ver depois, mas é bastante utilizado para banco em memória, esses tipos de dados. E dentro dele existe, por exemplo, os wide column stores, né? Que são basicamente são matrizes esparsas, que são interessantes para quando você vai fazer algum sistema OLAP, né? Para processamento analítico online. Dois tipos de bancos, né? desses quesitos, é o REDS e o Cassandra. Então, falar um pouquinho sobre as consultas agora, né? Então, a gente sabe que cada aplicação possui uma particularidade de suas regras de negócio. Então, uma das grandes diferenças dos bancos de dados no SQL são os tipos de consultas, né? Então, quando você está trabalhando com um banco em documento, né, você tem uma flexibilidade imensa, né, para consultas em qualquer campo do documento, né? Contudo, você perde um pouco de consultas um pouco mais complexas, relacionamentos, etc. Porque quando você vai modelar um banco em documento, você tem que ter a certeza que a pergunta que você vai fazer já está naquele documento. Você não precisa relacionar com uma outra tabela ou algum outro campo específico. Basicamente teu dado não pode estar normalizado dentro de um banco em documento, senão você vai acabar perdendo a performance que ele tem de queries. Né? Aqui eu trouxe um pouquinho sobre exemplos do MongoDB, né? Não está relacionado com o nosso modelo, mas é só para ter uma ideia de como que é uma consulta em SQL, em um banco relacional SQL, e como ficaria, né, no banco em documento. Isso aqui é específico do MongoDB, cada ferramenta tem seu tipo de query. Né? O MongoDB é legal por causa que ele tem um indexador, né, de funções geométricas de texto bastante parrudo, assim. Então, quando você vai utilizar alguma coisa que vai pesquisar em mapa, fazer operações geométricas, é interessante utilizar um MongoDB, por exemplo. Já um modelo em grafos, né? Então, você tem você ganha capacidade em alguns tipos de algoritmos, né? Então, um grafo a gente consegue fazer, por exemplo, busca em profundidade, caminho mínimo, árvore de geradores, fluxo máximo. Então, por exemplo, se você tem lá um sistema que é de logística, você tem seus carros, né, caminhões, transportes, locais de entrega, centros de armazenamento, e você quer calcular as rotas onde você tem o fluxo máximo para entrega. Né? O fluxo máximo é diferente do caminho mínimo, né? Quando você quer fluir o máximo possível de encomendas. Né? Então, se você tem tudo isso já mapeado no banco em grafo, você já tem um algoritmo que já está, né, basicamente em sua essência, né?
que é o algoritmo Ford-Fluxo, que já está em modelagem de gráficos. Então você ganha essas vantagens, né? Do que você ter que trazer o dado para a memória, daí criar todo o algoritmo e processar tudo aquilo, né? E normalmente esses algoritmos são chamados NPM, se não me engano. E existe uma categoria lá que que demora bastante para serem processados. NP completo? Isso. NP completo, acho que é, se não me engano. Alguns exemplos aqui eu estou trazendo do Neo4j. O Neo4j ele utiliza uma linguagem chamada Cypher para fazer pesquisa, né? Então, basicamente, como que é um select dentro do SQL, como ficaria a apresentação dele num banco em grafo, no caso do Neo4j. Então, a gente vê legal que, por exemplo, o join, né? Que é basicamente só você representar como um relacionamento mesmo, né? Da onde que ele vem para onde que ele vai. A gente está vendo que cada vez mais que a gente está passando nos modelos, as consultas ficam um pouco mais complexas, né? Depois eu vou mostrar uma imagem que mostra isso. Já no Key-Value, né? Tipo, basicamente, né, eles são bem simples, então você consulta uma chave vai retornar aquele valor. Então, ele, por sua essência, ele tem uma dificuldade, né, com consultas complexas. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos do Hedges, né? Então, aqui, por exemplo, a Game7 você está criando lá um carro, né? Então, basicamente, você está dando um ID para ele, Cars 1. Então, chave valor, né? Make Ferrari, Model 458, Color Head, Top Speed e tal. Então, por exemplo, se você quer retornar aquele carro, você só dá um get value. Eu quero filtrar todos os carros que são feitos pela Ferrari. Mais ou menos é dessa forma. Eu quero Ferrari que foram fabricados pela Ferrari e Porsche. Então, existem essas consultas um pouco mais básicas assim, para o Key-Value. Aqui eu tenho uma imagem de um site chamado TrueRads, que ele meio que fala para quando você vai escolher um banco, qual que é a dificuldade de você fazer consultas dentro daquela modelagem, baseado, né, na complexidade da sua aplicação pela escalabilidade. Então, aqui a gente tem a zona de conforto da SQL, né? E a gente vê que os bancos em grafos eles têm uma complexidade um pouco maior para fazer consultas, né, nos bancos. Né? E a gente viu ali no Key-Value que eles são bem simples. Beleza. A gente já entendeu um pouquinho sobre os tipos de dados, algumas diferenças, características sobre as consultas. Tá, mas como que eu escolho o banco de dados para minha aplicação? Então, a gente sabe que os bancos de dados relacionais, eles se baseiam num conjunto de propriedades chamada CID, né? Atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade. Por outro lado, os bancos no SQL seguem o padrão BASIC, que é o Basic Available, Soft State e Eventual Consistent. Então, dadas essas duas tipos de características, teve um cara lá em 2000 chamado Eric Bauer, que ele criou o chamado Teorema CAP. O que é esse Teorema CAP? Esse Teorema CAP ele iniciou uma série de discussões sobre o trade-off na escolha de bancos de dados. Então, ele era considerado um guia por muitos desenvolvedores. E o que ele fala? Ele fala que é impossível um banco de dados distribuído forneça simultaneamente mais de duas das três garantias seguintes. Quais são elas? Consistência, que se refere à ordem de execução das requisições. Então, significa que quando eu vou ler a leitura de um item após uma escrita deste mesmo, né, ele deve retornar um novo valor. A disponibilidade, né, que é manter o sistema sempre disponível.
Então, em caso de falha, o sistema deve continuar funcionando com alguma réplica, né, dos recursos disponíveis e tolerância a partições, ou seja, manter o sistema operando mesmo no caso de falhas de redes. Então, para isso, o processamento é dividido em nós. Né? Então, ele tem todo um paper provando, como é um teorema, né? Então, matematicamente, provando que é possível você juntar as 3 características dentro de um banco. Você só pode escolher 2, né? Então, aqui a gente acaba tendo os tipos de sistema, né? O sistema CA, CP e AP, né? Aqui na imagem seguinte. Contudo, isso foi nos anos 2000, né? Hoje em dia é muito, como posso dizer, é chato você falar que, por exemplo, um banco, um MongoDB não tem disponibilidade, né? Por quê? Então, causa muita confusão, causa muita crítica em cima desse paper do Eric Bauer. Então, 19 anos depois, ele voltou a escrever um paper admitindo que o teorema que ele escreveu lá em 2000 é enganoso e simplista demais. Né? Então, qual que é a justificativa dele? Né? Que em 2000, quando ele criou o teorema, era basicamente para iniciar uma discussão sobre trade-off, né, em sistemas de dados distribuídos e que não deveria ser uma classificação. Né? Então, ele fala que o CAP cumpriu seu propósito, porque houve toda uma discussão em cima disso, novos papers foram criados, novas pesquisas foram feitas, então agora é a hora de seguir em frente. Então, o que você usa hoje? Né? O cara, Rick Holling, né, que ele é um engenheiro da Amazon, ele propôs o The PyTheorem. Então, que você escolhe 2 dessas 3 características. Né? Então, você tem uma flexibilidade de design, um pattern flexible. Então, o que significa? Quando eu quero perguntar algo, né, para o meu banco de dados, ele vai estar fácil de responder isso novo. Então, a flexibilidade de fazer novas perguntas, novas consultas, isso está fácil para o meu modelo. Eficiência, né? O que ele quer dizer com isso? Eu preciso servir várias vezes, dar respostas milhares de vezes em pouco tempo, né? Eu preciso ter uma eficiência de resposta de queries para atender meus clientes que estão fazendo essas aquisições e infinite scale, né? Então, o quanto que minha data, meu banco de dados vai crescer, né? Minha massa de dados vai crescer. Então, ele fala também numa apresentação sobre o PyTheorem. Então, qual que é a escolha tradicional? É você ter um pattern flexible e eficiência. Então, basicamente, os bancos relacionais se encaixam nessa classificação. Por quê? Você tem uma flexibilidade de perguntar coisas novas no banco relacional. Então, você consegue criar consultas novas para aquele cara. Então, os usuários podem pedir coisas novas que você tem o poder de responder a eles. E você também pode ter múltiplos clientes, né, escrevendo e lendo os dados de um banco relacional, né, de forma consideravelmente rápida. Então, ele se encaixa nesse tipo de escolha. Caso você precise escalar para a web, você tem que escolher, então, entre as características de infinite scale e eficiência. Né? Então, entra naquele problemático que eu falei lá do MongoDB. Né? Quando você for fazer uma consulta, pedir uma consulta nova para ele, que não está mapeado corretamente no teu banco, você vai ter uma dificuldade e vai começar a dar complexidade para o seu banco. Né? Então, querendo ou não, o crescimento da internet, né,
deu origem a esse novo problema, que é os dados massivos, né? Sistemas com milhões de usuários e de dados o mais rápido possível. Né? Então, quais são as dores, né, daquele outro sistema lá, do PE? Né? Que é impossível ou inviável, né, hospedar todos os dados em uma única máquina. Né? Então, e que os joins, né, do banco relacional eles se mostram ineficientes em escala devido ao I/O adicional e à computação necessária para fazer aquela query. Né? Então, se você tem uma natureza desnormalizada, se você tem seu banco desnormalizado, né, que os dados sejam organizados de forma simples e ter casos de uso específicos, você ganha muita eficiência. Né? E por causa dessa natureza desnormalizada, você também facilita a fragmentação, né? a escala horizontalmente dos seus dados. Então aqui entra muito, né, alguns bancos de dados no SQL, como o MongoDB, Cassandra, Base e o DynamoDB. E por último, os sistemas PI, né, que quando sua aplicação não necessita tanto, né, de tempo de resposta, que é a característica de um data warehouse, ele entra nas características. Por quê? Quando você optou pelos sistemas IE, você perdeu a capacidade de executar consultas ad hoc sobre seus dados. Então, copiar os seus dados do sistema IE para um PI, né, que é essa categoria, oferece flexibilidade para realizar consultas analíticas. E consultas analíticas você não precisa de um tempo de resposta tão alto. Você vai gerar um relatório, vai esperar e vai trazer. Então, esse tipo de sistema você consegue combinar várias fontes de dados. Né? Então, alguns exemplos aí temos o Teradata, o SAP HANA, a Amazon Redshift e o Snowflake. Então, ele fica mais ou menos assim. Esse paper, essa apresentação foi da Amazon, então eles colocaram bancos apenas da Amazon, porque eles queriam vender o peixe deles, né? Mas esse teorema se aplica a outros tipos de dados. Então, basicamente era isso, né? Queria só trazer um pouquinho das características pelo menos um guia na hora de escolher um banco, né? Que é o Python Theorem. Querendo ou não, qual que é melhor, qual que é a ferramenta melhor? Tipo, imagina você abrir uma caixa de ferramentas lá, qual que é a melhor daquelas ferramentas? Não tem, cada uma é específica para outra. Mas a gente vê que a gente consegue combinar tipos de bancos. Não necessariamente você precisa para sua aplicação inteira utilizar um MongoDB ou um Cassandra. Você consegue combinar, por exemplo, o Cassandra com o MongoDB, você consegue combinar um PostGIF com um Neo4j. Tudo depende do que você precisa na sua aplicação. É isso. Então, desculpa não ir muito a fundo, mas era só para mesmo dar uma... Quando eu comecei a ouvir sobre o banco relacional, não fazia sentido na minha cabeça. Eu não vou entender por que isso é necessário? Como que isso vai ganhar ajuda em alguma coisa? Aí quando eu fui ver que tipo assim, a gente está num mundo, a gente faz aplicativos, sites para pessoas, tipo assim, grupo de pessoas muito pequenas. Agora, você imagina uma Netflix da vida, que tipo, a quantidade de requisições, a quantidade de dados sendo streamados a cada segundo. Quando você fala um conjunto de pessoas muito pequenas, tipo 2 milhões. Exatamente. Aí você começa a ver, não, os caras têm tanto que eu lembro, eles usam Cassandra, e cada página deles que você abre é uma tabela específica do Cassandra que tem todos aqueles dados já computados lá. Ele não faz uma consulta fazendo query em todos os lugares. Eles precisam usar naquele instante. Então, é isso. Daí você começa a se dificultar, você precisa fazer um monte de select em várias bases para tornar um resultado que é tão simples. E a sua cabeça começa a mudar. Você diz, cara, eu quero usar isso aqui em tudo agora. Só que daí você, como é que eu vou, entre aspas, normalizar isso?
a aplicação de escalabilidade. Sim. O Netflix roda no mundo inteiro. Né? Ele não pode ter uma base única ou 3 bases, sei lá, por uma base por continente. Isso é pouco. Tá? É muito bom. Mas isso é um problemático, porque às vezes a gente entra nesse mundo no SQL e a gente quer usar para tudo. Sim. Não, Como é que chama aquela teoria? A teoria anterior a essa? Kepler? Hã? Clube Atlético Paranaense. É o Clube Atlético Paranaense. Como é que chama? 19 anos depois, o cara viu que não É, mas Não, eu gostei da desculpa. Não, eu não sei isso aqui é para iniciar uma discussão. Vai embora. deu certo. Era bem isso. A partir de 19 anos ele tem na cabeça. Então, foi legal porque o Evandro ele leu o meu artigo e ele me questionou bastante sobre o tema. Daí eu fui atrás e aí encontrei o artigo dele falando justamente essa desculpa, né? O artigo que eu escrevi no Medium ainda só até aqui. A teoria Kepler e acabou, né? Mas... É bem legal, essa teoria eu achei legal, mas de fato é bastante questionável, mas a outra explica muito melhor porque a gente tem um MongoDB, por exemplo, que a gente tem coisas diferentes relacionadas. Que aquela ali para mim não explicava ainda. Começou a falar, eu não consegui. Que é a forma mais nova, né? A forma mais nova de ver as coisas. O teorema, entre aspas, continua o mesmo. A forma de explicar ele faz mais sentido agora. Essa é pela questão. Claro que alguns perderam o quadro de um lado para o outro, mas é isso em todas as contas. Tem que escolher dois e bola para frente. O negócio falou. Legal. No fundo, ele achou uma boa resposta, né? Porque o modo simples que ele trouxe, aquele tipo, né? Ele fez uma pergunta para aqueles 3 itens lá e acaba questionando. Pô, 3. O Evandro leu ali também. Então, o cara, 19 anos depois, ele. Não, ele demorou 19 anos. Mais a fundo ainda, tipo, se você pega assim um MongoDB da vida, você consegue ter os 3. Só que é num nicho específico, num funcionário específico. Então, os bancos de dados eles acabaram crescendo tanto, não só os NoSQL, mas os relacionais também, que ele provém, né, características que englolam os 3 do cara. Então, por isso que surgiu várias coisas. Cara, realmente. Cara, tem um monte de artigo metendo pau, né? Aí, ó, ele conseguiu. Conseguiu. 19 anos, tomando fora. De muitas tecnologias sendo melhoradas para provar que o cara estava errado. Ele estava muito bem. Isso aí. Então, vários mecanismos diferentes para fazer a mesma coisa. Exatamente. Legal. Legal, fica bom, cara. Tecnologias no SQL e distribuídas. Eu queria ver uma depois sobre como é que funciona, por exemplo, o MongoDB. Próximo. Para quem se quer por spoiler. Não, é um desafio. É um desafio para lançar qualquer um aqui. Mas eu estou deixando, não. É desafio para qualquer um, não estou deixando, não. Partiu, talvez. Legal. Bom, mas é legal.